Joel capítulo 2, verso 28, e depois Atos 2, verso 16. Glória a Deus. Joel 2, 28 diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E agora Atos 2, e o verso de número 16. Atos capítulo 2, e o verso de número 16, que diz assim: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Aleluia, glória a Deus. Pode se assentar. Aleluias. Meus amados, estamos diante de um texto no livro do profeta Joel, conhecido como um dos profetas menores, não menor no seu valor, evidentemente, mas no contexto das suas profecias, do seu tempo, digamos assim, né? Profeta que foi muito usado pelo Senhor, tremendamente usado, de modo que nós temos um dos versículos extremamente conhecidos da igreja, né? E há de ser que depois do que? Nós temos que fazer uma pergunta: por que está falando isso? E há de ser que depois do que? Por isso nós temos que fazer uma leitura de tudo antes e tudo depois que nós lemos, ou citamos, ou lemos também em casa, evidentemente, para entender o contexto, por que está sendo dito aquilo. Se você voltar um pouquinho, o Senhor está pesando ali, está levando uma mensagem muito pesada para a nação de Israel, que estava ali cocheando em dois pensamentos, distanciando-se do Senhor. E o profeta Joel, no primeiro capítulo, ele fala de uma grande seca, fala de pragas, fala da locusta, do pulgão, de invasões de gafanhotos que destruiriam plantações. A nação de Israel era majoritariamente de cultura agrícola, então seria terrível uma assolação por gafanhotos e por pragas e por pestes nas plantações, nas lavouras de trigo, de outros demais cereais, né? E por causa dessas distanciamento do povo de Deus, Deus sempre alertou, porque Deus ama o seu filho e Ele corrige o seu filho. Quando você chega no capítulo 2, está escrito assim, verso 1: tocai a trombeta em Sião, clamai em alta voz no meu santo monte, tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor está perto. Aí nós fazemos aqui aquilo que nós chamamos de profecia, que é aplicada para aquele momento, e que você, continuando a observar, se aplica para os dias de cá também, sobre os tempos finais. E quando chegamos no capítulo 2, no verso 18, ele fala que o Senhor compadeceu do seu povo, e começa a dizer coisas boas, coisas tremendas, quando o povo se arrependesse, quando o povo se voltasse para Deus. Fala de misericórdia, fala de derramar do Espírito, fala de bênçãos sem medidas, de modo que nós chegamos no versículo 28, e está escrito assim: e há de ser que depois do que? Do arrependimento, depois que o povo se voltasse para Deus, depois que a nação viesse a adorar o Senhor de fato, de verdade, então derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Então olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, na passagem que nós citamos, Atos 2, onde nós temos o derramar do Espírito. E quando chegamos no versículo 16, o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, ele disse assim: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Porque as pessoas viram o derramar do Espírito, porque lá no cenáculo estavam cerca de 120 pessoas, ou menos de 120, 118, 115, 117, eu não sei dizer, cerca de 120 pessoas, quase 120 pessoas, e de repente veio um som de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa, o cenáculo, e foram vistas sobre cada um deles línguas repartidas de fogo, e cada um deles falava em umas línguas, note-se bem, línguas essas que eram
da terra, de pessoas que passavam por ali, porque era a festa de Pentecostes. Pentecostes quer dizer 50º, então depois da Páscoa era o 50º dia, era a festa das semanas, ou seja, contava-se 7 semanas, 7 vezes 7, 49, o dia seguinte era o dia de Pentecostes, ou festa da colheita. Então se aglomerava multidões em Jerusalém para celebrar o Pentecostes, e quando ele estava ali passando, era muito cedo, era 9 da manhã, em torno de 9 da manhã, era bem cedo, as pessoas ouviram aqueles homens falando nas suas línguas. Suponhamos que nós estivéssemos lá, e mais os ingleses, e mais os espanhóis, e mais os alemães, e então ouviríamos falando em português, em alemão, em espanhol, em francês. Então eles falaram: peraí, esses homens aqui são todos galileus, e eles estão falando nosso idioma. Então começou ali a perguntar o que é aquilo, e o apóstolo Pedro começou a dizer: isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Se você observar uma coisa curiosa que eu observei, no livro de Joel, primeiro fala do velho que terão sonhos, e aqui no livro de Joel fala primeiro dos jovens terão visões, e depois os velhos. Se você pegar, você vê apenas uma curiosidade: os velhos terão sonhos e os jovens visões. E em Atos fala: os jovens terão visões, e no finalzinho, os velhos terão sonhos. E esse texto aqui, queridos, se eu for entrar, sinceramente, eu vou dizer uma coisa, vou confessar para vocês que eu estou lutando nessa mensagem há alguns dias, na verdade. Mas na oração terça-feira aqui, naquela oração fervorosa que nós tivemos aqui, que foi uma bênção, foi uma oração assim, a igreja reunida aqui orando, todos aqui estavam, sentimos uma alegria muito grande, a presença do Senhor muito forte. Foi um momento de oração muito bom, né? Nas terças-feiras nós vamos ter aqui todas as terças-feiras às 19h30, só que eu quero que seja mais dias, porque foi muito bom, tem sido muito bom as orações, não foi, meus irmãos? Foi uma bênção, né? Enquanto orava, o Senhor confirmou essa mensagem no meu coração, porque às vezes minha esposa ela me fala assim: mas amor, você já não tem um monte de sermão preparado ali? Você fica ali escrevendo, e rabisca da caixa, rabisca lá, escreve, coloca daqui aquele monte de Bíblia esparramada lá, isso e aquilo. Sim, mas aí eu tenho que ficar olhando: Senhor, qual é a mensagem para esta noite? Eu nunca posso pegar essa aqui que eu quero, eu sempre estou com uma na agulha, ou 2 ou 3, mas eu tenho que ficar orando: Senhor, qual é a mensagem para o dia X, para o lugar X, etc. O que o teu povo precisa ouvir, né? O que o povo quer ouvir não interessa o que Deus quer falar com o povo, não é verdade? Que às vezes nós queremos ouvir muita coisa que não é o que nós precisamos. Essa é a grande verdade, né? E eu fiquei orando ali naquela cadeira que a irmã está sentada e buscando ao Senhor, e o Senhor confirmou essa mensagem no meu coração. E eu confesso aos irmãos que eu acordei de madrugada várias vezes, trabalhei o dia todo ontem, saí do plantão, bati cartão às 7h10, fui para minha casa, conversando com a minha esposa, jantando e tal, mas eu não sei se ela notou o tempo todo uma parte da minha mente, não sei se eu consigo falar assim, ficava ligado nessa mensagem: mas como é que vai ser, como é que eu vou desenvolver, por causa do texto. E confesso, irmãos, que fui deitar mais de meia-noite, acordei várias vezes de madrugada, e logo de manhã, o corpo cansado, querendo ficar na cama por causa do plantão de ontem, que foi muito puxado. Mesmo assim, eu levantei, eu tinha muita coisa para fazer, tive que sair hoje bastante tempo fora de casa hoje, mas na parte da manhã eu precisava preparar a mensagem. E esse texto, se eu entrar nesses 2 textos, no seu contexto teológico, 4 horas para nós meditarmos aqui é pouco. Mas eu quero pegar 2 palavras, ou 2 expressões aqui, e da qual será o título da mensagem desta noite, com 3 palavras. E o título da mensagem desta noite é: sonhos e visões. Se bem que o texto fala de profecia, sonho e visão. O jovem vai ter visão, o velho vai ter sonho, e vai haver profecia. Vão profetizar, visões e sonho e profecia. É um dos textos que nós gostamos de usar, principalmente nessas conferências sobre o Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo. Eu consigo entender bem a maneira que o batista entende esse derramar. Eu consigo entender perfeitamente como o assembleiano pentecostal histórico consegue entender. Graças a Deus eu consigo entender bem
porque tem coisas que nós temos que ter uma sensibilidade, e isso não vem de mim, isso é de Deus que nos concede, para entender por que um fala línguas, outro não fala, por que um acredita que acontece hoje, outro acredita que não acontece mais, mas não vou entrar nesse contexto. O contexto que eu vou entrar é sobre sonhos e sobre visões. E de cara eu quero falar que Deus não está limitado à nossa pequenez. Deus extravasa a nossa compreensão. Eu quero deixar bem claro que eu creio na palavra de Deus, poderosa como ela é. Eu não abro mão de acreditar na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus inerrante e infalível. E eu quero dizer para vocês que a Igreja Bíblica Cristã, aqui em Cruzeiro, bem como nos demais lugares que estão sendo estabelecidas, é uma igreja séria, sadia na palavra, não é a salvadora da pátria, a salvadora da pátria é Jesus, mas é um lugar que nós buscamos a Deus para termos uma seriedade com Deus, a ponto de as pessoas poderem louvar o Senhor, se encherem do Espírito Santo, adorar a Deus, e não ocorrer, como ocorre em muitos lugares, baderna, bagunça, desvarios, extrapolam o Espírito Santo. A Bíblia fala, aonde há o Espírito, ali há a liberdade, liberdade do Espírito, quem manda é o Espírito, e os dons são concedidos segundo a vontade do Espírito. Quem comanda o culto é o Espírito. Evidentemente que nós temos que estar na presença dele, em oração, em busca, para entender. Está vendo por que eu estava sofrendo para preparar? Porque são várias vertentes que eu posso começar a falar aqui nesta noite, e 4 horas vai ser pouco mesmo, mas eu tenho ainda meia hora para pregar. E eu quero dizer o seguinte, sobre sonhos e visões. Nesses últimos tempos, e nós estamos vivendo nos últimos tempos, muitas pessoas se levantam e têm sonhos para cá e têm sonhos para lá. Eu sonhei que... Até me ligavam algumas pessoas: pastor, eu tive um sonho. O que você sonhou? Eu sonhei que tinha um cachorro e tinha uma bica d'água e tinha um bambuzeiro. O que quer dizer? Eu falei, não sei. Eu não sei o que quer dizer isso. Pastor, mas eu sonhei que eu estava andando de ônibus e de repente furou o pneu. O que acontece? Eu não sei. Eu não sei. Evidentemente eu não sei. Eu acredito, queridos, que Deus pode falar com as pessoas numa intimidade, até no sonho, numa visão. Eu acredito nisso. Mas eu acredito na seriedade, não de pessoas malucas que não têm compromisso com Deus, mas de pessoas que são sérias, pessoas tementes a Deus, pessoas de oração, de compromisso, de vida irrepreensível na presença do Senhor. Eu acredito. Não adianta eu chegar aqui: eu tive um sonho com você. Já me mandaram mensagem: eu tive um sonho com você. Mas que sonho? Eu sonho indignado. Que sonho maluco esse? Agora, já aconteceu comigo, por exemplo, de eu sonhar que eu estava pregando numa igreja que eu nunca vi, e passou uns 15 dias, me convidaram para pregar. Quando eu chego, é a igreja do sonho. Eu já tive aqui em sonho, exatamente igual como eu sonhei. Tá bom, deixa lá, tá bom. O que vai edificar isso? Você está entendendo? Por exemplo, já sonhei que eu estava pregando numa igreja que eu já fui até membro lá em 90, 91. E aí eu fui pregar nessa igreja, só que no sonho o layout tinha mudado, o púlpito não estava como estava antes, tinha mudado, como se fosse aqui eu colocasse ali, por exemplo. E quando eu cheguei para pregar, estava igual eu vi, tá no sonho, está igualzinho no sonho. Tá bom, amém por isso. Sabe, o que edifica nossas vidas é a palavra de Deus. Você está entendendo? Deus pode revelar em sonhos coisas que vão acontecer, coisas que podem acontecer de bom ou de ruim, mas eu acredito que somente pessoas sérias, tementes. Agora, Deus pode usar até o ímpio, claro que pode, mas nós estamos falando do contexto de igreja. Eles podem mostrar, até não teve caso aí de avião que foi cair, que Deus, enfim, nós não podemos perder o foco da palavra de Deus, porque aquilo é subjetivo. Ele pode ter sido um sonho de barriga cheia, de feijoada, de pizza estragada. Então nós temos que ter um contato com Deus, com a palavra. E se Deus quiser falar com você, do jeito que quiser falar, Ele vai falar. Agora, Deus fala para nós poderosamente na sua palavra, e não tem erro. Aqui não é subjetivo, aqui é objetivo, aqui é glorioso, e na palavra não tem erro. Eu não estou querendo tirar a fé, eu só não quero que tenha maluquice. Com pessoas ficam aí doidas: rapaz, eu tive um sonho. Não vou nem ficar citando aqui, porque eu posso até citar alguma coisa que alguém pode até ferir. Temos que ter um cuidado para falar essas coisas, pode até machucar algumas pessoas. E eu acredito que Deus tem vasos nessa terra, profetas na terra, e são pessoas tementes a Deus, sérios ao Senhor. Uns precisam aprender um pouco mais, outros precisam lapidar um pouco mais, e outros que são realmente ferramentas na mão do Senhor, sérias, mas são pessoas sérias. Não é aquela pessoa que começa a profetizar a cada 2 palavras,
profetiza, a cada 2 palavras entrega um negócio. Olha, eu vi um negócio, olha, eu vi aquilo, eu vi uma luz piscando. Eu vi, não tem oração, não tem vida com Deus, não tem compromisso, não tem nada. Não me refiro a esse. Me refiro a pessoas sérias. Conheço pessoas sérias, de ministério sério. Pessoas tementes a Deus, que têm compromisso com a palavra. Mas não é isso que eu quero falar especificamente. Até porque no livro de Colossenses 2,16 nós temos uma passagem muito interessante. Eu quero ler com você. Colossenses capítulo 2 e o verso 16. A minha versão, nessa minha versão aqui, ela não é tão boa como em outras versões que eu encontrei. Qual que é a versão sua, Carlos? Revista corrigida? Lê para mim, 2,16 de Colossenses. Lê para mim aí. 2,16? Isso. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado. Colossenses 2,16. Aí a minha versão também não é. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa do dia das festas, ou da lua nova, ou dos sábados. Essa versão ainda não é a que eu gostaria de apresentar aqui, sabe? Não fica julgando pessoas por causa de comer, de beber, de luas novas, de coisas, porque às vezes as pessoas ficam impondo algumas coisas sobre os outros e não entende uma vida espiritual. Observe, Jeremias, esse aqui eu gosto muito, 23 e o verso 28. 23 e o verso 28, olha só. Jeremias 23, verso 28 fala assim: o profeta que tem um sonho, conte o sonho, e aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Porventura a minha palavra não é o fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra. Então, olhando para esse versículo aqui, diz assim: o profeta que tem um sonho, conte o sonho, e aquele em quem está a minha palavra, fale a palavra com verdade. Nós estamos falando em termos de antiga aliança, nós estamos falando em termos de outro tempo antes do derramar do Espírito. Mas mesmo assim Deus falava, se você observar em sonhos, etc. Se você observar no livro de Jó 33,14, um outro texto bastante conhecido, Jó 33 e o verso 14, é bastante conhecido, bastante usado também. E existem pessoas que são muito extremistas. Umas levam um lado, não, Deus não fala assim não. E outro, Deus, não, Deus fala assim toda hora. E começa aquela briga, não, mas Deus falou comigo, mostrou um negócio, aconteceu isso, aquilo. Eu não estou querendo entrar no sonho, né, nessa questão de que você é usado ou que você não seja usado. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que Deus fala de várias maneiras, como falou aqui o profeta Jó 33,14. Olha só. Antes Deus fala 1 e 2 vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho, agora verso 15: em sonho, em visão noturna, quando cai sono profundo sobre os homens e adormece na cama. Então revela aos ouvidos dos homens, ele sela a sua instrução, para apartar do homem daquilo que faz e esconder o homem da soberba, e aí vai. Então Deus fala de uma forma, fala de outra forma, etc. Deus é soberano para fazer como Ele quer. Eu já vi pessoas dizerem que Deus, o próprio pastor Alan, ele falou que estava numa situação que ele queria ouvir a voz de Deus. Aliás, o nome dele, né? Ele queria que Deus falasse, que Deus chamasse pelo nome. Ele queria ouvir o nome dele. Se eu não me engano, ele estava no metrô, alguma coisa assim. Alguma coisa assim, em São Paulo, no Rio, não me recordo. E de repente ele ouviu uma voz bem forte, poderosa, dizendo o nome dele, Alan. Aí ele, não tem ninguém aqui e tal. Aí foi o momento que ele falou, Deus, você entendeu? Então nós não podemos tomar esses rumos e andar pela maluquice. O meu medo no sentido de temor, o meu cuidado, meu zelo, é que as pessoas tomem um rumo de maluquice, como nós vimos às vezes. Tem pessoas que a cada 2 palavras dela está vendo uma visão, está vendo, já falei agora aqui, está vendo uma luz, está vendo um raio, está vendo um negócio piscando. E um dia um rapaz chegou e me olha, você teve uma visão de Deus, entrega para mim. Como é que é o negócio? Não, você teve uma visão de Deus que é para mim, então entrega. Rapaz, a visão foi muito rápida que eu não vi. Se você está dizendo, foi muito rápida que eu não vi. Então começa a andar nesse subjetivo. Eu acredito que nós temos que ter um particular com Deus em profundidade. Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver sonhos com José no Egito,
Naquele caso de Gideão, que aquele povo lá estava vendo, teve um sonho que tinha um pão de cevada rodeando o arraial, etc. e tal. O próprio Nabucodonosor teve sonhos. José, padrasto de Jesus, teve sonhos. No livro de Amós fala de sonhos. Daniel, de Nabucodonosor, por exemplo, em Apocalipse, etc. Nós estamos aqui, Jacó, naquele sonho da escada que ele via anjos subindo e descendo, etc. e tal. Então nós temos bastante passagens. Agora, nesse momento eu vou entrar naquilo que eu gostaria de falar com os amados, porque tem alguns sonhos na Bíblia que nós temos que ficar bem atentos. Eu quero citar da Antiga Aliança e da Nova Aliança, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Por exemplo, no livro de Daniel, capítulo 2, nós temos ali Nabucodonosor, o imperador babilônico, aquele imperador terrível, aquele rei perverso, feroz de rosto, que entrou, que dominou Jerusalém, que dominou vastos impérios, terrível como ele era. Ele teve um sonho muito grande, um sonho muito terrível, e alguns estudiosos dizem que ele não quis abrir o sonho para os seus magos, e outros dizem que o sonho lhe sumiu da cabeça e ele ficou perturbado. O certo é que o texto diz que ele teve um sonho, e esse sonho ele chamou todos os magos, todos os encantadores, todos os mestres, os místicos, os feiticeiros, para que revelasse o sonho. Aí eles chegaram e falaram assim: olha, rei Nabucodonosor, nos conte o sonho que nós vamos te dar a interpretação. Aí ele falou: não, eu quero que vocês revelem o que eu sonhei e a interpretação. Não, mas o que você está pedindo é impossível, não tem como. O senhor quer que te conte o que o senhor sonhou e ainda interprete? Alguns estudiosos dizem que ele fez isso justamente para que eles não usassem de alguma artimanha, de algum escravo. Isso quer dizer isso, ou então entre eles confabulassem, vamos dizer que isso é isso e que aquilo é aquilo outro. Um exemplo. Mas eles não conseguiam. Aí o rei falou o seguinte: se não me trouxerem a revelação do sonho e a sua interpretação e o que eu sonhei, vou matar todos os que são magos, os mestres, todos eles, inclusive Daniel, que estava no meio deles, e os seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, que vieram para o cativeiro babilônico. Então diz a palavra do Senhor que saiu ali aquele decreto: se ninguém tivesse a revelação, não contasse. O que você sonhou foi isso, e a interpretação é essa: vai morrer todo mundo. Aí Daniel chegou: não, peraí, vamos orar, gente, vamos orar, pedir, pode falar para o rei que nós vamos estar lá nesse negócio aí. Estou adiantando a história aqui, evidentemente. E os seus amigos ficaram em oração, e Daniel, todo mundo orando, e ele colocaram diante do rei. Aí o rei chegou: olha, rei, o negócio é o seguinte: há um Deus nos céus, e esse Deus governa todas as coisas, e este Deus é o que revela, não sou eu que revelo não, ele é o que sabe o que está no oculto, ele sabe o que está no claro, no escuro, ele conhece todas as coisas. E o sonho que você teve foi o seguinte: estava o rei dormindo na sua câmara, o senhor viu uma grande, imensa estátua que se levantava, e a estátua tinha uma cabeça de ouro, tinha um peito e braços de prata, o ventre e a coxa de bronze, os seus pés de ferro, e as pernas de ferro, e os pés em parte de ferro e em parte de barro. O rei: é isso que eu sonhei. E é o seguinte: o que você sonhou quer dizer assim, olha, a cabeça de ouro é o reino babilônico, é o Senhor, representa o Senhor, o reino, o império babilônico. E o peito de prata é o império medo-persa, que virá depois do seu reino. E o de bronze é o império grego. E as pernas de ferro e os pés de ferro e barro, porque era o ventre e os quadris de bronze, e as pernas em parte de ferro e barro, é o império romano. Duas pernas, porque tem o império romano oriental e ocidental. O oriental depois foi chamado de reino bizâncio ou império bizantino. Então o rei ficou: é isso mesmo que eu sonhei. Só que tem um detalhe: o senhor também viu que uma pedra foi cortada de um monte sem auxílio de mãos, e essa pedra foi lançada aos pés da estátua e destruiu a estátua, virou em pó, acabou com a estátua. E daquela pedra fez-se um monte, um monte elevado. E essa pedra que foi cortada é o do reino, ele não falou do reino de Jesus, é do reino do meu Senhor. E este império romano, ou melhor, o império babilônico vai ter fim, Medo-Persa vai ter fim, grego vai ter fim, romano vai ter fim. Porém, esse reino que eu estou falando, dessa pedra que é Jesus, foi lançado aos pés da estátua e destruiu a estátua e fez dentro do monturo. Esta pedra e este reino não terá fim. Aí o rei ficou: é isso,
ia enriquecer, ele cheio de riqueza, e colocou Daniel como um dos principais lá. Os irmãos conhecem a história. Deus deu um sonho para um ímpio de uma coisa que vai acontecer ainda no futuro, coisas que vão acontecer na frente ainda para um ímpio, mas a revelação foi por um servo do Senhor, mas foi para a glória de Deus. Todo sonho, toda visão que a Bíblia mostra sempre para a glória de Deus. O outro sonho foi do próprio filho de Nabucodonosor, chamado Beltesazar. Esse rapaz, esse jovem, no capítulo 5 do livro de Daniel, ele teve um momento de grande audácia. Aliás, deixa eu voltar um pouquinho antes aqui. No capítulo 4, Nabucodonosor teve um outro sonho também. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, eu estou adiantando aqui demais. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Capítulo 4. Nabucodonosor teve um outro sonho. Ele sonhou com uma grande árvore e que as aves se aninhavam nela e todo mundo se alimentava dela, etc. E ele estava muito exaltado, dizendo que a Babilônia, os seus jardins, ele fez para a sua glória. Estava muito, muito, muito exaltado. Aí veio Daniel e disse assim: olha, rei, foi chamado à frente, ele começou a contar o sonho. O sonho é isso, essa árvore é o Senhor. Foi cortado na raiz porque vai ser derrubado a sua pessoa vai ser lançada por terra. O Senhor vai ser humilhado porque você não está dando glória a Deus. Mesmo que a passagem da estátua você não está dando glória a Deus, vai ser lançada por terra, até que o Senhor reconheça que o Senhor é Deus. E ele ficou enlouquecido, ao ponto das suas unhas crescerem, os seus pelos crescerem, e ficou comendo capim igual bicho. Lê no capítulo 4 de Daniel. E depois de um tempo, depois de alguns anos, depois de um tempo, a Bíblia diz que voltou, recobrou a consciência e deu glória ao Deus do céu. Aí então ele foi restabelecido ao seu trono. Imagina o império, o poder que esse homem tinha, mesmo doente, mesmo ali tomado dessa loucura, digamos assim, o seu trono foi preservado até que ele recobrasse a consciência e de novo glorificasse a Deus. Os dois sonhos que Nabucodonosor teve, tudo foi para a glória de Deus. Onde eu quero chegar com isso? Sonhos e visões. Quando eu colocar esse título ali na internet, as pessoas vão olhar e vão pensar: opa, ele teve um sonho, teve uma visão. Não, eu estou falando de sonhos e visões bíblicos para a honra e para a glória de Deus. Se as pessoas quiserem usar disso para se enriquecer, para se afamar, vender CD, DVD, não é para a honra e para a glória de Deus. Por isso eu quero lhe convidar sempre a fazer conforme diz a palavra: quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aleluia. Agora observe no capítulo 5, que eu estava me adiantando, no livro de Daniel, o rei Beltesazar. E esse rei Beltesazar era terrível. No capítulo 5 diz a palavra do Senhor que ele pegou ali, fez uma festa grande, uma festa para 1000 dos seus grandes. Havia muitas concubinas, havia muitas mulheres, muita música, bebida, orgia, aquela farra toda, e todo mundo embriagando-se, adorando seus deuses de prata, deuses de ouro, deuses de pedra, celebrando aos deuses que não são deuses, não reconhecendo o Deus que Nabucodonosor disse que era o Deus verdadeiro, com aquela glória, com aquele poder. Não teve conta do Deus que Nabucodonosor veio a reconhecer como Senhor. Então ele estava ali no seu reino, bebendo, numa grande festa, naquela orgia. De repente dá uma ideia na cabeça dele, uma ideia muito ruim, diga-se de passagem. A ideia que ele teve, que ele mandou, já embriagado, já tomado pelo vinho, já tomado pelo álcool, ele mandou que trouxessem os vasos de ouro que estavam lá guardadinhos, que Nabucodonosor tirou de Israel, do templo de Jerusalém, porque o império babilônico destruiu o templo. E quando destruiu, ele pegou tudo que era ouro, tudo que era prata, tudo que guardou, colocou em alguma câmara no seu império. Então aquele homem disse assim: vai lá e pega tudo. E pegaram, olha bem, preste bem atenção, pegaram os vasos da casa de Deus que estavam guardados no império babilônico, em algum lugar, para beber vinho, para celebrar os ídolos, celebrar as entidades, e naquela orgia toda. Observe isso. Aí de repente ele bebendo daquela farra toda, alegres, celebrando, fazendo de toda aquela farra, toda aquela baderna, toda aquela bagunça. A Bíblia nos diz, no capítulo 5, eles trouxeram os vasos e festejavam e faziam aquela baderna. E de repente diz a palavra do Senhor, capítulo 5, versículo 3, olha só: então trouxeram de Daniel, então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estavam em Jerusalém, e beberam neles o rei,
os seus príncipes e as mulheres e as concubinas. Concubinas é escrava sexual. Todos beberam e celebraram. Não se importa que é o vaso que estava na casa de Deus. Vamos celebrar, vamos beber aqui nossos ídolos. Vamos celebrar e vamos cantar. E todo mundo embriagado e todo mundo festejando. Eu quero dizer uma coisa: vaso de Deus não é para celebrar em outras festas a não ser para o Senhor. Vaso de Deus não é para se encher de vinho, mas se encher do Espírito Santo. Vaso de Deus não é para celebrar em festa pagã. Se nós somos vasos de Deus, não é para estar festejando em festa pagã, com música pagã, com jeito pagão, com coisas das trevas, com música das trevas, mas com louvor e adoração e glória ao Deus que fez os céus e a terra. E eles não queriam nem saber disso. Na mesma hora, olha só, beberam vinho e deram louvor. Verso 4: beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata e de bronze e de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam de fronte do castiçal, na caiadura da parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Olha para cá, a cena é essa. Festejando, bebendo no vinho nos vasos que eram do templo, adorando os deuses de ouro, de prata, de pedra, de barro, de todo jeito. As mulheres, os grandes, os príncipes, as concubinas, todos festejando. De frente, observe, tinha um castiçal. De frente do castiçal, de repente Beltesazar olha e vê a parte de uma mão, os dedos escrevendo ali, ó, Mene, Mene, Tekel e Farsim. Mene, Mene, Tekel e Farsim. Algumas versões falam e Farsim, outras falam Farsim. Mene, Mene, Tekel e Farsim. Escrevendo na parede, ele olhou aquilo, imagina só, diz a palavra que ele descaiu o seu semblante, festejando e regozijando, e sabe Deus que tanta imundícia havia naquela orgia, naquela festa. De repente ele olha na parede, na caiadura, parede caiada, de frente do castiçal, bem iluminado, para enxergar bem. Olhando ali, ele viu aquela mão, aquela parte da mão, os dedos escrevendo Mene, Mene, Tekel e Farsim, e descaiu o seu semblante. Houve um pesar tão grande no coração dele, ele ficou ali desajeitado, ele ficou ali desconsolado, como nós falamos. Diz o versículo 6: mudou-se então o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram, os seus joelhos batiam um no outro. Houve um pavor na vida daquele homem, naquele instante que ele viu aquela parte daquela mão. Lembra? Seu pai teve sonhos, agora eu estou falando de visão. Lembra de sonhos e visões, que é o título dessa mensagem? Sonhos que alguém teve, que o servo do Senhor interpretou para a honra e glória do Senhor. Agora alguém está brincando com Deus, está abusando das coisas de Deus, está fazendo bagunça com as coisas de Deus. Por isso que Paulo fala no livro de Coríntios 14, verso 40, que é para fazer tudo com ordem e decência. As coisas de Deus é sempre com ordem e decência, cheio do Espírito Santo, mas com ordem e decência. Canta, louve e adora, levante a mão, bate palma, tudo com ordem e decência. Celebra com alegria, com regozijo, com temor, mas com ordem e decência. O culto a Deus não pode ser uma baderna como muitos fazem, com cantigas que muitos fazem sem o respaldo bíblico, sem a palavra de Deus. Quantos cantores aí fora, gospel aí, esses gospel da vida aí, nós pegamos e vemos a sua letra traz muito de misticismo, traz muito de mistério oculto das trevas, traz muito de maçonaria e de coisas que não são para a honra e glória do Senhor. Mas há de o Senhor lhe abrir a visão para enxergar na parede escrita Mene, Mene, Tekel e Farsim. Aí vai haver o joelho batendo, o ombro descaindo e pesar no seu coração por brincar com as coisas de Deus. Não podemos brincar com as coisas do Senhor. Quantos estão tendo visão aí de barriga cheia e não sabem o que estão falando? As coisas de Deus é séria, o louvor de Deus é sério, a adoração a Deus é sério, a oração é séria, o culto é sério, o viver na presença do Senhor é sério. As coisas de Deus são sérias, meus amados. O nosso Deus não é um Deus de brincadeira, e não tem o culpado por inocente, diz a palavra do Senhor no livro de Naum, profeta. Agora escute: e gritou o rei com força em que se introduzissem os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores. Falou o rei dizendo ao sábio de Babilônia: qualquer que lê este escrito e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, e trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e no reino será o terceiro governante. Ele gritou aos brados: tragam os feiticeiros, tragam os caldeus, tragam os astrólogos, tragam aqueles que são entendidos para ler o que está escrito. Ninguém conseguia ler.
E ninguém conseguiu interpretar aquilo, porque aquilo não era do homem, aquilo era de Deus. E aquilo que é de Deus é sagrado, aquilo que é de Deus é santo, aquilo que é de Deus é muito sério. E quando nós olhamos para o texto, a Bíblia nos diz que a mãe de Belsazar chegou, olha o seguinte: tem um homem aqui no reino aqui que tem um espírito dos deuses. Foi o jeito que ela falou, tem um espírito excelente. Esse homem é diferente. Esse homem não é como esses astrólogos aqui, esses magos que adoram os deuses de madeira, de pedra, de pau, de ouro, de barro. Não, ele adora o Deus do céu. Ele diz para o seu pai que há um Deus no céu que governa todas as coisas. O céu governa. Você está aqui porque Deus permitiu que você estivesse aqui, falando para o reino. Em outras palavras, Nabucodonosor governou quanto governou e teve o império que teve, porque Deus assim permitiu. Agora, diz a palavra do Senhor que então ele mandou que introduzissem a Daniel. E quando Daniel chega, ele olha aquela parede, olha aquilo lá que está escrito, olha aquilo lá, e a interpretação do sonho é esta. Observe, da visão, melhor dizendo. Então, dele foi enviada aquela parte da mão que escreveu este escrito, da parte de Deus. Este, pois, é o escrito que se escreveu. Estou em Daniel 5, verso 25. Este, pois, é o escrito que se escreveu: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, cortou Deus o teu reino e acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Observe, estava sentenciado o fim de Belsazar, estava sentenciado o fim daquele homem, estava sentenciado que estava decretado ali para Belsazar, o fim do seu império, o fim do seu reinado. Escute bem isso, e não só do seu reinado, do império babilônico, porque a cabeça de ouro era o império babilônico. Aí, verso seguinte, capítulo 25, no verso seguinte agora, 29. Então mandou Belsazar que vestissem a Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro no governo do seu reino. E naquela noite, foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário, o Medo, ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. Acabou. Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Olha, foi pesado o seu reino, foi contado que você não tem mais como seguir. Acabou. Tirar o seu reino, não tem mais. Acabou. Foi mexer com os vasos de Deus, foi usar aquilo que é sagrado para brincar. Deus cortou dele. Por que Deus me deu esse título? Eu tenho dificuldade para entrar, para fazer, e fiquei passando esse dia, Senhor, como é que eu vou falar sobre isso? Porque me leva para muitos ramos, me leva para muitos lugares, eu posso tomar muitas vertentes dessa mensagem, falar de sonho, de cheio do Espírito, da profecia de Joel que se cumpriu, e de outras coisas assim por diante. Meu Deus, quanta coisa, e o Senhor no meu coração fale sobre sonhos e visões. Porque tem sonhos e visões que são verdadeiramente de Deus e é para a glória do Senhor, como nesse caso, por exemplo, registrado na palavra do Senhor, de alguém que teve um sonho, Nabucodonosor, e de outro teve visão, como o filho dele, que estava brincando com as coisas de Deus, brincando com as coisas do Senhor, com os utensílios de Deus. Tem gente brincando com a pregação, brincando com a palavra, fazendo comércio da pregação do Evangelho, fazendo uso da palavra que não é dele. Lembra que nós lemos ali em Jeremias 23, verso 28? O profeta que tem um sonho, conta o sonho, mas em quem está a minha palavra? Fale a palavra com verdade. Então há muitos que não estão falando a palavra com verdade, é palavra sob encomenda. A pessoa que fala, prega aqui sobre prosperidade. Eu já fui convidado para pregar, e quando eu fui pregar, a pessoa chegou e falou assim, mas aqui você tem que falar sobre prosperidade. Mas então quer dizer que eu estou limitado ao que você quer que eu fale? Eu não posso falar aquilo que o Espírito quer que eu fale? Não, aqui você tem que falar sobre prosperidade. É prosperidade, não fala outra coisa aqui. E quando eu assumi o microfone, eu tinha um rapaz tocando ali, fazendo um solo no teclado. Eu pedi que parasse, porque a palavra de Deus por si só é suficiente. Não precisa de um fundo musical para incrementar, não precisa. A palavra sozinha resolve tudo. Aí eu olhei assim, pode parar aí, senta lá por favor, ouça a palavra. E quando eu comecei a pregar, eu disse, olha meus irmãos,
Eu sei que vocês estão num projeto aqui de prosperidade, mas eu tenho uma mensagem de Deus para os seus corações. E ali eu preguei 1h30, mais ou menos 1 hora, e o couro comeu ali, porque a palavra de Deus, como diz no livro de Jeremias 23, verso 29, não é a minha palavra como um fogo, diz o Senhor. As pessoas querem fogo, mas muitas vezes é fogo estranho, querem visões, mas é visão de visagem e não das coisas de Deus. Não conseguem ver a glória de Deus na palavra de Deus, não conseguem ter a visão que Deus é um Deus santo e que nós temos que ter compromisso com as coisas sérias do Senhor. E comecei a pregar e preguei ali, nunca mais me chamaram, mas a mensagem lá foi todinha para lá, porque eu quero fogo, mas eu quero fogo da palavra. A palavra é fogo, é a palavra que incendeia, é a palavra que levanta a igreja, é a palavra que movimenta a igreja, é a palavra que sustenta a igreja, é a palavra que age no meio da igreja, é a palavra que fortalece o servo do Senhor. Se esta palavra não incendiar a minha vida, se esta mensagem não avivar a minha vida e a sua vida, alguma coisa vai errado com a igreja, vai errado com a minha vida. É a palavra dele que opera na nossa vida para a honra e glória de Deus. Aleluia, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor, exaltado seja aquele que vive e reina para sempre. Sem citar o livro de Deuteronômio, ou melhor, sem ler, né, que eu vou citar o livro de Deuteronômio 13, a partir do versículo 1, que começa dizendo: quando um profeta, um sonhador de sonho, falar alguma coisa no meio de vocês e que não se cumprir, não tenha medo dele. E tem mais um detalhe, era para apedrejar. O profeta chegava, batia a palma, batia os pés e gritava: assim diz o Senhor. Todos paravam. Quem estava cortando a madeira com o serrote parava. Quem estava lavando a louça parava. Quem estava costurando parava. Quem estava ali tirando leitinho parava. Opa! Todos paravam. Assim diz o Senhor. E começavam a profetizar. E eles anotavam, marcavam. Aquilo tinha que acontecer. Se não acontecesse, segundo a lei, Torá, aquele profeta era apedrejado. Se nós fôssemos apedrejar os profetas de hoje, ia sobrar muito pouca gente, ia sobrar quase nada. Porque tem muita gente brincando, mas louva a Deus porque ainda há gente séria, a gente com a boca no pó, a gente que clama diante do Senhor de dia e de noite, a gente que quer ver a glória de Deus, não para se exaltar, mas para a honra, louvor e adoração dele. A visão que ele teve na Nabucodonosor, a visão que teve na Belsazar e o sonho que teve na Nabucodonosor, tudo que aconteceu ali foi para a honra e para a glória de Deus, não foi para a glória do homem, não foi para a exaltação. Ei, você já viu aquelas pessoas que saem por aí fazendo trabalhos e faz aquele baita daquele cartaz dizendo assim: aqui hoje vai estar o fulano de tal, o que tem o raio-x de Deus nos olhos, o que ora e isso acontece, aquele que faz isso, que revela o CPF, revela o CNPJ, revela tudo, a placa do carro e tanta coisa mais, e tal, e as pessoas vão naquele lugar por causa daquele homem, não é por causa da glória de Deus. E eles vão lá porque pode estar chovendo, pode estar caindo canivete, ele vai, porque vai estar o homem da multidão, vai estar aquele que tem que... Não, meu querido, você tem que se juntar no lugar que é para a glória de Deus, tem que estar no lugar que é para cultuar o Senhor. Não importa quem vai pregar, não importa que seja alguém sério, claro, evidentemente, temente ao Senhor, claro, evidentemente, mas não precisa de estrela, porque só existe estrela quando o sol não brilha, sabe disso? A estrela só brilha quando o sol não está brilhando, porque quando o sol se levanta, ofusca o brilho das estrelas. O lugar onde brilha o sol da justiça, chamado Jesus, não tem estrela. Lugar que o sol da justiça brilha, não tem estrela. Lugar que o sol da justiça está em cima, não tem estrela. Aleluia. Existe muito estrelismo nesses dias. Lá no livro de Atos 1, verso 8, está escrito assim: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e semeis testemunhas. Estou cheio do Espírito, mas não testemunho para ninguém. Alguma inversão, algum erro nesse negócio aí? Alguma coisa está errada? Não, eu estou cheio, mas estou cheio, está cheio. Para quem você testemunhou? Porque está escrito ali, ó, você vai ser cheio do Espírito, porque eu vou derramar virtude sobre a igreja. Aí vocês vão ser minhas testemunhas. Testemunhas que vão pregar, que vão adorar, que vão exaltar e que vão testemunhar com a sua própria vida que foi transformada pelo poder do Evangelho de Jesus. Glória a Deus. Mateus 1, agora o Novo Testamento, do verso 18 a 20,
José percebeu que Maria, sua noiva, que estava noiva dele, né? Estava a barriguinha crescendo. Aí ele tentou ir embora, porque ele era um homem justo. Ele tentou ir deixá-la para não difamá-la, porque ele era um homem temente a Deus. Não queria difamá-la, não queria fazer uma fofoca, fazer um auê com a vida de Maria. Não, eu vou sair quietinho, uma moça boa, eu a amo, eu sei que ela me ama, mas nós não tivemos nenhum relacionamento sexual e ela está grávida, então é melhor eu ir embora para evitar maiores problemas. Ele deitou-se um dia, nesses dias, e foi dormir, e Deus mandou um anjo no sonho. Olha aqui o sonho. Ainda era antiga aliança, porque a nova aliança vai a partir da morte e ressurreição de Jesus, mas já o ministério de Jesus já começando ali, embora só vindo, né? Só anúncio, né? Na verdade, ainda na barriga da sua mãe. E o anjo disse: não, fica tranquilo, amigo, pode ficar com ela aí, porque o que está sendo gerado nela é obra do Espírito Santo. Mais na frente nós vemos o mesmo José indo para o Egito, Mateus 12:13, quando Herodes queria matar o menino. E quando a Bíblia fala que ele foi para o Egito, foi também por um sonho. Esse José também teve sonhos e foi para o Egito. O mesmo José, lá no livro de Mateus 2:19, voltou do Egito. Quando Herodes havia morrido, ele foi avisado em sonhos que ele podia voltar. Ele voltou do Egito através de uma revelação de um sonho também. Olha só o que diz a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, agora sobre visões. Atos 7:56, Estevão, cheio do Espírito Santo. Preste atenção, estou encerrando já, mais 10 minutinhos. Estevão, cheio do Espírito Santo, por causa da pregação, era um diácono, cheio do Espírito Santo. Fazia parte daquele primeiro colégio diaconal que foi levantado ali, homem cheio do Espírito Santo, de boa reputação, homem de Deus. Diz a palavra sagrada do Senhor que ele estava pregando e as pessoas começaram a cercá-lo. Ele pregou um sermão tremendo, tudo para a honra e glória do Senhor, e começaram a predejar aquele homem. E diz a Bíblia que ele viu o céu aberto e viu o Senhor à direita do Todo-Poderoso. De repente ele viu o Senhor em pé. Ele disse: Senhor, recebe meu espírito, não impute esse pecado. Ele não sabe o que faz, não, Senhor, recebe. Sabe, um homem cheio do Espírito Santo tem visão da glória de Deus, para a honra e glória do Senhor. Será que nós estamos dispostos a ter uma visão dessa? Mas antes ter pregado e ter sido apedrejado. Porque tem gente, queridos, que qualquer coisinha que está querendo ir embora, está querendo parar. Vou parar, não aguento mais. Mas a irmã, nenhuma pedrada não foi. Ele foi apedrejado de verdade, mas ele teve visão de verdade. Mas para ter visão de verdade, muitas vezes nós precisamos ser apedrejados, meu irmão. Tem que estar ali. Você quer ter coisa profunda com Deus? Anda de joelho, meu irmão. Você quer ver coisas tremendas do Senhor? Anda de joelho. Um pouquinho menos, bem menos de internet, bem menos de fofoca, bem menos de preguiça, bem menos de sono, bem menos de comida, bem menos de tudo isso, para nós andarmos de joelho, glorificando, exaltando o Senhor. Se quiser ter essas visões profundas, eu acredito que Deus pode mostrar. Agora, na palavra, nós teremos visões tremendas daquilo que Deus quer falar conosco, porque nós estamos desprezando a palavra do Senhor. E ele foi apedrejado. Eu vi o céu aberto e as pessoas viram o seu rosto resplandecendo ali, apedrejado e tombou morto, mas agora descansa nos braços do eterno Deus Todo-Poderoso. Atos 9, diz a palavra do Senhor que Paulo caiu por terra naquela visão que Deus fala com ele, o Senhor Jesus fala com ele, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? As pessoas ouviam, mas não viam. Se você chegar lá em Atos na frente, você vê que as pessoas viam, mas não viam. Parece uma confusão, mas se você entender o contexto, não tem confusão alguma. E o Senhor manda que vá até a casa de Ananias e mostra em visão para Ananias que vai chegar uma pessoa assim. Deus estava trabalhando. Nós não tínhamos a Bíblia ainda, não tinha o cânon formado ainda. Deus falando em visões tremendas ali. Nós olhamos para Atos 10, Pedro e Cornélio orando, dando ofertas temente a Deus, teve um sonho.
e um anjo mandou que chamasse a Pedro. Estava na cidade de Jope, na casa de Simão, o curtidor. E Pedro foi orar uma ocasião, de repente com fome ali, esperando que se preparasse o almoço ali, ele subiu no lugar e começou a orar, e teve um êxtase, e teve uma visão de um lençol que descia cheio de animais que eram impuros para a cultura judaica, para se comer. E o Senhor dizia: Pedro, mata e come. 3 vezes: Senhor, eu não posso comer isso aí, nada impuro, imundo eu comi até hoje. Estava se referindo aos gentios que seriam agregados à igreja, seriam colocados, seriam ali derrubados aquela parede de separação, como fala em Efésios. Ele vai até a casa de Cornélio. Quando ele prega na casa de Cornélio, diz a palavra do Senhor, Atos 10:44, falando Pedro, caiu sobre eles também o Espírito Santo, igualzinho em Atos 2. Teve visões ali tremendas. Quando nós olhamos para o livro de Atos 16, do verso Atos 16, eu não entendo a minha letra, gente. Eu escrevi aqui, eu não consigo entender a minha letra. Quando eu fazia a prova com consulta, que sufoco que era. Hoje a prova com consulta, eu não faltava, tinha toda a matéria, mas não entendia a minha letra. É verdade, eu não entendo o que eu escrevi aqui. Eu não sei se é 60, se é 16, eu sei que é Atos 16. Eu não entendo a minha letra, gente, você tem que olhar por mim. Minha letra não é feia, a minha letra é horrível. Aleluia. É Atos 16, em algum lugar está escrito assim, ó, que Paulo teve um sonho, uma visão, melhor dizendo, que apareceu um varão macedônio, dizendo assim: olha, passa a Macedônia e ajuda-nos. Será que nós estamos dispostos a ter essa visão e saber que alguém está precisando do nosso socorro para levar o Evangelho? Será que nós temos essa virtude, essa visão de saber que as pessoas estão necessitadas? É 9? Misericórdia, Pai. Atos 16, 9. Pelo amor de Deus. Atos 16, 9. Gente do céu, como está feia minha letra. Eu vou ter que botar prezinho, ó meu. Caderninho de caligrafia. E a visão é essa: passa a Macedônia e ajuda-nos. Será que hoje nós estamos dispostos a ter essa visão de saber que alguém está precisando da ajuda da igreja, no sentido da pregação do Evangelho? Será que dói o nosso coração saber que em uns lugares aí ninguém tem Bíblia? Ninguém ouve a mensagem que você pode ouvir todo domingo e quinta aqui, por exemplo, ou na terça, na quarta, em alguns lugares por aí. Será que nós temos essa visão de saber: Senhor, naquele lugar não tem uma congregação, tem 2 famílias lá, tem uma família, tem 4 pessoas, e eu posso ir lá, eu tenho saúde, eu tenho pernas para andar, eu tenho uma bicicleta, eu tenho um carro, eu tenho uma moto, sei lá, eu posso ir lá. Será que nós podemos ter essa visão igual Paulo teve? Que ele tem uma visão dizendo assim, ó: passe a Macedônia e ajuda-nos. Se você ler os versículos anteriores, você vai ver que o Espírito Santo impediu Paulo de ir para Bitínia, impediu Paulo de ir para outra região, mas ele queria aquilo. Será que nós podemos ter essa visão de ser guiados e dirigidos pelo Senhor? Agora, para nós encerrarmos, fique de pé, por gentileza. Hebreus capítulo 1, e o verso de número 1 ao verso 8. Hebreus, para nós encerrarmos. Título da mensagem: sonhos e visões. Alguém disse assim: ó, nós temos que sonhar nos sonhos de Deus. Deus não tem sonho, Deus tem decreto. Deus não dorme. Não dorme e não tosqueneja o guarda de Israel. Qual é o nosso sonho? Nosso sonho, meu sonho como pregador evangélico, como pastor, como dirigente do trabalho, o seu sonho como obreiro, é ver a igreja crescer, as almas sendo libertas. Pelo menos deve ser esse nosso sonho, de ver as irmãs firmes em oração, os jovens chegando, pessoas que estão no mundo lá fora, perdidas nas trevas, sendo tocadas por Deus e sendo salvas pela pregação do Evangelho. Sonhos e visões, sonhos de pessoas que realmente são sérias com Deus, mas que sonham em ver a pregação pura e genuína do Evangelho. Bom, Carlos, você sabe o que me dói muitas vezes? O que me dói amargamente é quando eu ligo a televisão, que quase não assisto mais, é muito difícil. Aliás, não tem como assistir também tanta coisa, porcaria. Mas você coloca num programa que se diz evangélico, não se prega o Evangelho. Eles têm horas e horas ali, alcançam milhões de pessoas, mas sequer eles falam do plano da salvação de Deus. É só dinheiro, 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 dinheiro. Será que nós podemos ter uma visão espiritual
do que nós temos que fazer mais para a obra do Senhor? Será que nós vamos ter um sonho aonde vamos ver as pessoas clamando: vem nos ajudar aqui, porque nós precisamos do Evangelho? Não de alguém que vai pregar riqueza, mas de alguém que vai pregar as riquezas da graça, da misericórdia e da glória do Senhor. Observe Hebreus 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, e quanto herdou o mais excelente nome do que eles, porque a qual dos anjos disse jamais: tu és o meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: a todos os anjos de Deus o adorem, e todos os anjos de Deus o adorem. E em verdade, quanto aos anjos diz, que faz dos seus anjos espíritos, e de seus ministros labareda de fogo. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Aqui mostra um pouquinho da glória de Deus, do Deus que fala conosco antes. Havendo Deus falado conosco, falado com os pais de muitas maneiras pelos profetas, Jeremias fala assim: nas minhas visões noturnas. Amós diz: veja um cesto de figos, dois cestos, um com os figos muito bons e outros muito ruins. Os ruins são muitos ruins que não se pode comer, e os bons são muito bons. Falando da nação de Israel ali, do povo de Deus, o povo que tinha um povo ali temente, um povo muito ruim, e assim por diante. Eu quero dizer com isso que Deus não possa falar. Tem gente que não, Deus não fala mais em sonho nem visão. Eu não estou falando sobre isso, até porque eu creio que Deus pode usar pessoas sérias e sadias, tementes a Deus, com compromisso com o Senhor. Mas eu nunca quero perder isso, havendo Deus falado antigamente, muitas vezes, e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós, nos falou nesses últimos dias, pelo Filho. O Filho tem falado com você nesses últimos dias. O Filho de Deus tem falado com a igreja, tem falado comigo nesses últimos dias. É pelo Filho que Ele está falando. E este Filho não é como os anjos, não. Ele é maior do que os anjos. Este Filho, Deus disse: olha, Deus, o teu trono subsiste. É o Filho de Deus, é o Deus encarnado. É sobre este Deus aqui que nós temos que estar estabelecido para pregar o Evangelho. Deus fala de muitas maneiras. Fala lá em Jó 33, a partir do verso 14. De muitas maneiras Deus falou. Mas nesses últimos dias, pelo Filho, Deus tem nos falado. A Bíblia diz que o Filho é o Verbo encarnado, e o Verbo está entre nós. É por esta palavra que nós temos que ser guiados. Nós não podemos usar um sonho e uma revelação para doutrinar a igreja. Eu conheço pessoas que doutrinam a igreja com sonhos e revelação. A palavra é que doutrina a igreja, é a Cristo, o Filho, que fala com a igreja. Eu não estou dizendo nem duvidando que Deus pode dar um sonho e te mostrar uma revelação, não disso não. Se você é uma pessoa séria, não vai Deus te dar uma revelação que vai contrário à palavra. Se Deus te der uma revelação, vai ser em conformidade à palavra. Se alguém disser: chegou aquela irmã, e chega no irmãozinho e fala assim: olha, Deus está me revelando que você é o meu varão, mas ele é casado, mas Deus está revelando que você é o meu varão, larga a sua esposa para você ficar comigo, porque uma revelação repreende, chuta que é macumba, porque Deus não vai contradizer a sua palavra. Deus não fala uma coisa aqui e lá na frente outra. Deus só tem uma palavra, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quer ser profeta de Deus? Come esta palavra. Quer ser vaso de Deus? Come esta palavra. Quer ter fogo de Deus? Come esta palavra, porque a nós, nesses últimos dias, Deus nos
nos falou pelo Filho. Aleluia! Exaltado seja o nome do Senhor. Eu levante as suas mãos ao céu para glorificar e adorar, para orar comigo nesta noite. A igreja precisa do Filho, a igreja precisa. Se Ele quiser dar revelação, Ele dá. Se Ele quiser dar sonho, Ele dá. Se Ele quiser mostrar, Ele mostra. Mas Deus não vai mostrar nada fora da sua palavra. Deus não vai inventar história para encher a igreja. Eu não preciso inventar historinha para encher a igreja. Ela vai ser cheia pela palavra e da palavra, pelo Espírito e do Espírito, com a graça e pela graça do Senhor. Aleluia! A igreja precisa do Filho, a igreja precisa da visão do Filho, o sonho que o Filho pode mostrar. O sonho de Deus não tem essa não, o sonho de Deus não tem essa não, porque Deus não dorme. Aleluia! Deus decreta, Deus determina, Deus mostra alguém que pode decretar. Este é o Senhor. Não tem essa que eu vou decretar nada, eu sou pó e cinza, eu posso apenas clamar e Ele vai decretar. É Deus que dá a primeira palavra, é Deus que dá a palavra do meio, é Deus que dá a palavra do fim. Aleluia! Se o profeta profetizar e não se cumprir, não tenha medo, mas a palavra você não pode correr dela. A palavra fala e corta. A palavra de Deus é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Quer ser cheio de Deus? Cheio da palavra. Quer ser cheio do fogo? Então seja cheio da palavra. Quer ser cheio das coisas celestiais e espirituais? Seja cheio da palavra de Deus. Seja cheio da palavra do Senhor. E há de ser que depois disso derramarei no meu espírito sobre toda a carne. E o jovem, ele vai ter visão, e os velhos vão ter sonho e vão profetizar. Mas profetize a palavra, profetize para o pecador que ele precisa se arrepender, profetize para o ímpio que ele precisa se arrepender, profetize para a igreja ser uma igreja santa, profetize a palavra para a igreja ser uma igreja santa, temente ao Senhor, que ande de joelho, de boca no pó, e com temor e tremor diante do Senhor. Aleluia!